Olá! Nesse vídeo nós vamos discutir, vamos trabalhar com uma ferramenta conhecida como fórum, muito comum em diversos ambientes, plataformas usadas educacionalmente, aí na proposta de cursos de educação à distância, no formato híbrido, é uma ferramenta muito comum. Particularmente, nesse vídeo eu vou discutir esta ferramenta a partir do que existe disponível no ambiente Moodle, na plataforma Moodle. Em resumo, os usos e funções educacionais de um fórum, de forma geral, ele passa necessariamente pelo que eu estou listando aqui. Agora, é claro que a forma de explorar, a forma de enriquecer o uso desta ferramenta depende muito da criatividade do professor. Então não é possível definir aqui de uma forma fechada como que se pode utilizar o fórum como uma ferramenta educacional para desenvolver aí atividades com seus alunos. Em síntese, o fórum ele permite que você desenvolva atividades de interações sociais por um fórum. As pessoas estão se comunicando. Particularmente, o fórum é conhecido como uma ferramenta de comunicação assíncrona, ou seja, as interações sociais de comunicação que acontecem no fórum não acontecem de forma simultânea, como por exemplo em lives, que hoje em dia está todo mundo acostumado a acompanhar uma live ou pelo Facebook, ou pelo YouTube e outras ferramentas. O fórum ele pode ser usado para simplesmente uma socialização entre alunos e alunos ou entre alunos e professor, de uma forma multidirecional, todo mundo conversando com todo mundo. Então tem esse papel, pode ser exercido esse papel. Mas também ele pode ter um uso pedagógico, didático, com um foco mais centrado no processo de aprendizagem, por uma perspectiva sócio-interativa, onde as pessoas aprendem no processo de interação umas com as outras. A participação no fórum, ela pode ser feita de forma monitorada, ela pode ser avaliada e ela pode ser pontuada com nota. E outro aspecto importante para se destacar aqui é que a organização das atividades de trabalhos em grupos dentro de um fórum é possível. É possível que você faça uma gestão de um fórum e separe as discussões entre grupos de alunos abordando caminhos, percursos diferenciados entre esses grupos por temas diferentes ou de qualquer outra forma que o professor possa vir querer explorar. A partir de agora, eu vou me concentrar aqui em discutir rapidamente os principais tipos, formatos de fórum que existe hoje disponível na plataforma Moodle instalada na Universidade Federal de Alfenas. É importante destacar que a plataforma Moodle é uma plataforma desenvolvida por uma comunidade global. De tempos em tempos, muitos recursos novos são produzidos, muitas ferramentas novas são produzidas e podem ser acopladas, podem ser integradas à plataforma instalada numa instituição. Hoje nós temos instalados na plataforma Moodle da Universidade Federal de Alfenas 5 formatos, tipos de fóruns. Mas é possível que você encontre lá no site da organização Moodle outros tipos de fórum que possam vir a ser instalados atendendo algum tipo de particularidade, de demanda de um professor, de um curso ou de uma disciplina específica. Dito isso, eu vou discutir, explorar cada um desses formatos de fórum, trabalhando com duas ideias. Primeiro, como que se dá a postagem dos tópicos de discussão e, no segundo momento, como se dá as interações entre os participantes do fórum dentro de um mesmo tópico. Então é importante entender, todo fórum sempre vai ter um tópico que vai ser postado e as interações vão acontecer dentro deste tópico postado. Certo? Essa é a lógica padrão para qualquer tipo de fórum do ambiente Moodle. Vamos então começar com o fórum do tipo geral. O que é um fórum geral? É um fórum onde ele tem um formato que permite a comunicação de todo mundo com todo mundo. A gente costuma dizer que é um fórum multidirecional. As comunicações acontecem de várias direções, em vários sentidos. Todo mundo pode participar e todo mundo pode abrir tópicos, iniciar uma nova discussão e interagir em discussões que foram abertas. Em geral, as discussões são organizadas por tópicos, então cada tema que você vai discutir, você cria um tópico. Aqui eu estou dando como exemplo o Fórum Geral, que tem 2 tópicos.
Cada participante, seja aluno, professor, qualquer participante, ele, caso queira abrir uma discussão nova, ele tem a permissão, é permitido a ele que ele venha aqui, clique nesse botão acrescentar um novo tópico de discussão e abra um tópico de discussão. Assim que é aberto um tópico de discussão, para cada tópico ocorre então uma dinâmica de interação. Aqui você pode observar como é que se dá essa dinâmica. Para um mesmo tópico como este aqui chamado, o tópico de tema, com o nome de O uso da EAD por professores não experientes, você vê que há uma postagem inicial de um participante aqui, mas você logo em seguida, aqui na primeira postagem de abertura do tópico, mas logo em seguida você tem, por exemplo, eu interagindo com este participante. Ele postou o tópico e eu logo cheguei aqui. Você tem uma caixinha de interação, onde aqui do lado tem um link, com responder. Eu clico nesse link e posso fazer a minha postagem. Edito um texto e posto a minha interação com este tópico. E é interessante observar, como eu já tinha dito, que a comunicação aqui ela é multidirecional, ou seja, se no primeiro momento eu interagir com o primeiro tópico que foi aberto, você pode observar aqui que existe um participante que está interagindo comigo. E como é que você observa isso, nessa dinâmica de interações? Os níveis de interação entre as pessoas ele é demarcado de forma indentada. Então, por exemplo, teve um participante que interagiu comigo. Pode ser esse primeiro participante, pode ser outro participante. Ele clicou na minha caixa e está se comunicando comigo. Aí você pode observar que o nível de interação desta pessoa aqui de baixo é comigo e não é com o principal tópico. Mas seria possível a outra pessoa vir aqui e interagir diretamente com o principal tópico. Então esta é a dinâmica de interação, no caso de um fórum geral. Tópico único, ele funciona como? No tópico único, cada participante pode também fazer uma postagem. A diferença é que não é livre, não é aberto. No fórum geral, o mesmo participante pode abrir 3, 4, 5 tópicos de discussão diferentes. Aqui não. Ele foi desenhado, projetado para permitir que cada participante coloque apenas um tópico, como está sendo mostrado aí. Não é possível que o mesmo participante faça mais de uma postagem inicial de discussão. A dinâmica de interação é praticamente a mesma do fórum geral. Todo mundo pode interagir com todo mundo em diferentes níveis de interação a partir de um tópico que foi postado inicialmente. Temos um terceiro formato, tipo de fórum, chamado perguntas e respostas. Esse fórum ele tem uma particularidade muito interessante. Neste caso, somente o professor pode abrir uma discussão. Na verdade, é permitido ao professor que o professor faça uma postagem de uma pergunta e os alunos, para poderem visualizar e interagir com quem interagiu com a pergunta do professor, eles têm que obrigatoriamente fazer uma postagem. Se o aluno não responde a questão colocada neste fórum, ele não visualiza a discussão que está acontecendo e não consegue interagir. A partir do momento que ele responde a questão que está colocada, faz a discussão que o professor propõe no seu tópico de abertura, aí sim abre-se a possibilidade para ele visualizar a discussão. Nesse caso aqui tem 5 postagens, comentários colocados na postagem do professor, e ele não só consegue visualizar, mas também ele consegue interagir. Então, aqui nesse caso, assim como nos outros fóruns que eu apresentei aqui, a dinâmica de interação também é multidirecional. Temos um outro formato aqui chamado formato de blog. O formato de blog, ele funciona do mesmo jeito do fórum geral. A única diferença é o layout, é a forma de interface, a interface gráfica de organização da apresentação dos tópicos de discussão. Se a gente voltar no fórum geral, observem que os tópicos que estão sendo criados para discussão, eles seguem uma lista de discussão. No caso do formato de blog, ele simula como se fossem comentários, postagens de um blog, tipicamente de um blog. Para cada tópico de comentário que é aberto ali, é aberta uma caixa. Então, no caso desse formato de fórum, você abre uma caixa, onde cada tópico é uma caixa, e cada tópico é entendido como uma discussão única, organizada nesse modelo, nesse layout que está apresentado aí.
As interações, a dinâmica de interação também é semelhante à do Fórum Geral, como já foi apresentado. Uma pequena diferença é que você pode observar que aqui em cima você tem uma funcionalidade que é possível você ir navegando e saltando entre cada tópico original que foi criado. Por fim, nós temos aqui um fórum de discussão única. Basicamente, o que é? Quando ele é criado, ele já é criado, quando você cria o fórum, insere ele no seu curso, ele é criado já com o título do fórum, vai ser o título do tópico, que vai ser um tópico único. Não vai ser possível nem professor e nem aluno criar um tópico novo de discussão. A dinâmica de interação acontece então dessa forma, consequentemente, no mesmo contexto da postagem original do primeiro tópico, primeiro e único tópico. Bom, finalizamos aí o nosso vídeo de apresentação dos usos e funções educacionais da ferramenta Fórum. Queria finalizar esse vídeo dizendo, mais uma vez, repetindo o que eu falei lá no início, que trata-se de uma ferramenta que tem um potencial para ser usado com criatividade e com muita flexibilidade pelos professores nas suas disciplinas e nos seus cursos. Para além do que foi apresentado aqui, nós temos ainda um outro tipo de discussão, que é sobre como se dá a configuração das funcionalidades, dos parâmetros que definem essas funções que podem ser exploradas pelo professor. Mas isso é objeto de um segundo vídeo que eu vou fazer na sequência e convido a todos para assistir, principalmente aos professores que são gestores de disciplina, porque vai interessar para eles saber como que eles definem os parâmetros gerais da ferramenta Fórum e também aqueles que são específicos desse tipo de ferramenta, porque queria apenas esclarecer aqui que para cada ferramenta voltada para desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem ou ferramentas voltadas para recursos de disponibilização de materiais de estudo para os alunos, cada ferramenta dessa tem a sua especificidade, embora exista um conjunto de parâmetros ali, de funcionalidades para serem configuradas, que são gerais, mas existem as especificidades. Então, vale, sim, é importante fazer um vídeo só sobre isso, explicando como é que funciona. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.